Shalom! Este é o nosso segundo dia de oração, nesse período de 10 dias, onde nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando a Deus em oração, com a certeza que Ele tem nos ouvido, tem nos atendido, tem respondido segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. O tema que nós estamos meditando, o tema que nós estamos buscando direção espiritual para melhor compreensão, trata-se das mensagens angélicas em Apocalipse capítulo 14. E é claro, nós devemos ler este texto para melhor compreender aquilo que Deus tem a nos ensinar pelo Espírito Santo, o que Deus está falando conosco segundo os seus propósitos. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, o texto bíblico nos diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Este é o texto que fala das mensagens angélicas para o tempo do fim, quando se aproxima a volta de Jesus Cristo. E quando nós observamos o mundo, quando nós observamos tudo que nós estamos vivenciando, nós sabemos que Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está cada vez mais próximo de chegar a esse dia do juízo final. Enquanto nós estamos aqui, nesse período de espera, nesse período de graça, de misericórdia, da possibilidade do perdão, da reconciliação com Deus, como nós vamos lidar com estas questões diante de Deus? E é isto que a mensagem desses anjos enviados por Deus vem nos trazer, para que nós sejamos confortados e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo através da palavra, para que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro a todos vocês é que quando o texto das mensagens angélicas fala a respeito da marca da besta, a marca da besta não se refere a nenhuma situação daquilo que nós estamos vivendo neste momento, com esta questão da vacinação, com esta questão desta discussão que está havendo se a marca da besta ou se um chip é implantado através, né, desse período de vacinação que nós estamos vivendo. A Bíblia não está tratando disso.
A marca de Cristo e a marca da besta se dá pelos pensamentos e atitudes. É por isso que a marca é colocada como símbolo na testa e na mão, porque isto representa os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A marca que nós temos no nosso pensar e a marca que nós temos no nosso agir é que denota a quem servimos. Se servimos ao Senhor Deus verdadeiro ou se servirmos ao adversário de Deus, pela nossa postura de fé. Aquele que serve a Deus, ao Deus verdadeiro, terá como marca de Deus, como marca do Espírito Santo, será selado pelo Espírito Santo de Deus através dos frutos do Espírito, através do amor, da paz, da paciência, da mansidão, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio. Aquele que tem o selo de Deus, a marca de Deus, tem os frutos do Espírito. E como diz o próprio texto, no versículo 12, fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse tem a marca de Cristo. Aquele que tem a marca da besta é aquele que tem como frutos na sua vida as obras da carne, aquele que apresenta na sua vida as obras da carne. E as obras da carne, como fala em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, são prostituição, lascívia, desejo infame, ciúmes, inveja, cobiça. Então, tudo aquilo que desagrada a Deus no seu comportamento, no seu linguajar, na sua maneira de agir, aquele que tem o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, a sua fala, os seus pensamentos dessa maneira desagradável aos propósitos de Deus, esse tem a marca da besta. E aquele que tem os frutos do Espírito, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, este tem a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. O texto, na nossa reflexão de hoje, dos 10 dias de oração, fala a respeito do Evangelho eterno e a oração. O Evangelho de Deus, a palavra evangelho vem do grego evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então, quando nós falamos de evangelho, é porque Deus está nos apresentando boas notícias. Deus está nos apresentando boas novas para que possamos viver em paz, em harmonia, mesmo em face às adversidades do mundo, como o próprio Jesus Cristo nos disse, que no mundo teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E através dele, pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus, nós seremos e somos todos os dias mais que vencedores. Então, o que o texto nos apresenta nesse segundo dia da perspectiva dos 10 dias de oração? O Evangelho eterno e a oração. O Evangelho eterno, as boas novas de Deus, nos dá a possibilidade e principalmente, né, a unidade com Deus pelo Espírito Santo. Nós devemos e podemos orar com a certeza que Deus tem ouvido a nossa oração e tem respondido a cada um de nós, tem olhado por cada um de nós de uma maneira bastante especial. O texto, quando ele fala em Apocalipse 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Qual é o evangelho eterno de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo é aquele que traz consolo, aquele que traz amor, aquele que traz perdão, aquele que traz misericórdia, compaixão, aquele que revela a possibilidade de restauração de vida, de reconciliação nas esferas sociais, pessoais e principalmente espirituais
porque pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela sua ressurreição, nós somos reconciliados com Deus. Então, nós temos que observar, né, muito bem esse aspecto do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos vem trazer a oportunidade de restauração para a vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida, e ele prometeu que durante a nossa existência aqui, a nossa vida na terra, ele está conosco todos os dias. Ele foi preparar lugar para onde ele estiver, que nós estejamos também, e enviou o Espírito Santo para nos revelar o seu evangelho, a sua palavra de paz, a sua palavra de ânimo, a sua palavra de força, a sua palavra de perseverança. E é por isso que o texto de Apocalipse, quando chega no versículo 13, de Apocalipse 14, 13, ele fala: então vi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aquele que compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que vive guiado pelo Espírito Santo como filho de Deus, ele é feliz até no momento da morte, porque ele sabe que a sua ressurreição em Cristo Jesus está garantida para a vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, o Evangelho que reconcilia e que oferece o perdão para a vida plena, para a vida eterna. A nossa parte é confessar os nossos pecados, a nossa parte é buscar o perdão de Deus, a reconciliação. Nós temos que confessar, nós temos que nos arrepender e temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Como o texto de Crônicas 7,14 diz, Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, for humilde e orar e me buscar e se arrepender e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, confie na palavra de Deus e siga este processo, porque este é o evangelho eterno que Deus promete desde o princípio para nós. A oração é um momento de comunhão, um momento de verdade, um momento de intimidade, um momento de plenitude com Deus. Então, busque a Deus em oração. O nosso tema geral da nossa reflexão, primeiro Deus, e o chamado de Deus à oração para o reavivamento da fé, o reavivamento da igreja de Jesus Cristo, que nós temos o privilégio de participar aqui na Terra. O texto de Hebreus 4,16, que também o nosso guia de estudos destaca, ele fala: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Se aproxime do trono da graça de Deus com confiança, com a certeza que ele tem perdoado os seus pecados mediante o seu arrependimento, confissão e conversão. E Deus tem perdoado os seus pecados em Jesus Cristo. Então, se aproxime do trono da graça com confiança, apresente em oração as suas dificuldades, as suas limitações, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você almeja fazer, as suas necessidades sociais, de trabalho, pessoais, familiares. Apresente-se a Deus com confiança e com a certeza que Ele tem ouvido a sua oração. Também o salmista, no Salmo 50, versículo 15, ele fala assim: invoque-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. Invoque ao Senhor no dia da angústia, Ele está te ouvindo. Mas também
compartilhe com o Senhor nos dias de alegria, nos dias de felicidade. Compartilhe com o Senhor com gratidão as suas conquistas, aquilo que foi oferecido a você dentro da sua vida pessoal, dentro dos seus sonhos, dos seus projetos, o quanto Deus já ajudou você a conquistar. Então, se aproxime de Deus nos momentos de angústia, mas também se aproxime com gratidão nos momentos de alegria e de felicidade. Tenha comunhão com Deus, tenha vínculo de amizade com Deus. Também o texto de Marcos 11, 24, por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. O que vocês pedirem em oração, creia que Deus está te ouvindo. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em você. Creia no poder de Deus e na presença viva de Deus na sua vida diária. Deus está com você, o Espírito Santo te acompanhando todos os dias. E o texto final de Isaías 65, 24. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. É o texto de Mateus 18, 19, né, que segue com Isaías 65, 24. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus sabe a sua necessidade, o que há de mais íntimo na sua mente, no seu coração. Deus conhece a sua realidade, as suas verdades. Deus conhece a sua necessidade. Descanse nas mãos de Deus, deixe Deus cuidar de você. Este é o Evangelho eterno, o Evangelho eterno de Jesus Cristo, o Evangelho eterno de Deus desde o princípio, oferecendo reconciliação, oferecendo perdão, graça, misericórdia, amor, oferecendo a presença de Deus neste mundo, neste momento, hoje ao seu lado e para a vida eterna com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te ilumine, te guie, te guarde, te conceda a paz, que você tenha um dia abençoado. Expresse os seus motivos de oração. Nós, durante o dia, estaremos orando por você, pela sua família, estaremos juntos intercedendo pelos motivos de oração apresentados aqui. Então, expressem os seus motivos de oração e confie no Senhor. Deus está te ouvindo, Deus está ao seu lado, Deus está em você pelo Espírito Santo e Jesus Cristo está mediando a sua oração no santuário celestial, dispensando graça, misericórdia e, acima de tudo, o amor que nos concede o vínculo da paz. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus e vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos colocarmos na tua presença. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu quero colocar cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando, quero colocar cada família por eles representado, que o Senhor conceda paz, iluminação espiritual, que eles desfrutem da tua presença com sabedoria e com discernimento espiritual. Que o Senhor conceda a cada um deles sabedoria e discernimento pela tua presença, pela tua palavra, que o Espírito Santo transforme o que precisa ser transformado, que o Senhor esteja cuidando e amparando aqueles que têm necessidades na sua saúde, nas suas relações emocionais, sociais, familiares, que o Senhor esteja cuidando de cada um de um modo muito especial. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de nos colocarmos na tua presença em oração, e eu peço que o Senhor derrame
toda sorte de bênçãos sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.